Olá, galera. Olá, pessoal. Como é que vocês estão passando? Depois desse breve recesso aí de 2 semanas, estamos voltando. E agora a gente vai voltar aí com os conteúdos, introduzindo os conteúdos do terceiro bimestre, começando por números complexos, a nossa primeira aula. Faço votos que todos estejam bem, assim como seus familiares. Ainda estamos dentro daquelas restrições, realizando um ensino à distância, que não é o ideal, nós sabemos, mas na medida do possível, nós estamos realizando esforços para poder atender às demandas, né? E contribuir de alguma forma com o aprendizado de vocês. Então vamos lá para a nossa primeira aula de números complexos. Bem, para falarmos de números complexos ou do conjunto dos números complexos, nós vamos que voltar a um determinado conteúdo, a um conteúdo lá do nono ano, final do ensino fundamental, que é o estudo das equações do segundo grau. Bem, porque foi a partir justamente das equações do segundo grau que começaram a aparecer determinados problemas, determinadas questões em que havia a necessidade de se abranger mais o conjunto numérico mais extenso que se tinha até então, que era o conjunto dos números reais. Então, define-se uma equação do segundo grau assim, de maneira, define-se não, conceitua-se como toda equação algébrica que pode ser escrita na seguinte forma. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó, passar aqui o marca-texto, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A, b e c são chamados de coeficientes de uma equação do segundo grau. Ela está na forma enxuta, na forma reduzida. Pois bem, o coeficiente a é o coeficiente de x ao quadrado, o b é o coeficiente de x e o c o termo independente de x. Legal. Mas para que ela seja do segundo grau, tem uma condição aqui que é fundamental. O coeficiente a ele não pode ser igual a zero. Beleza? Coloquei aqui 4 exemplos para vocês de equações do segundo grau. Essa primeira aqui, x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero, ela é chamada de completa, porque os coeficientes a, b e c, eles são diferentes de zero. A igual a 1, b igual a 5 e c igual a 6. Já os três seguintes são incompletas. Vejam só. Menos 3x ao quadrado mais 12x igual a zero, o termo c, que é o independente de x, ele não aparece. Portanto, igual a zero. Ela é incompleta. Já esse terceiro exemplo aqui, x ao quadrado menos 9 igual a zero, também é incompleta, porque o coeficiente b, que é o coeficiente de x, ele é igual a zero, ele não aparece. E o último exemplo, 4x ao quadrado igual a zero, b e c são iguais a zero. Devemos recordar que para a resolução das equações do segundo grau completas, nós utilizamos uma fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara, que é essa aqui. Beleza? Nas equações do segundo grau incompletas, nós não temos necessidade de usar essa fórmula, embora a gente também possa, mas fica mais fácil utilizar artifícios algébricos, como nós vamos mostrar depois. Seguindo o quadro. Tomando aqui esse primeiro exemplo que nós tínhamos dado da equação do segundo grau, para resolvermos, o primeiro passo é identificação dos coeficientes. Nós já havíamos dito a igual a 1, b igual a 5, c igual a 6. Segundo passo, a partir desses coeficientes que foram identificados, nós vamos substituí-los na fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, que lá eu coloquei b ao quadrado menos 4ac e tudo isso sobre 2a. Ficamos aqui, então, menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6, tudo isso sobre 2 vezes 1. Bem,
Desenvolvendo aqui passo a passo, como vocês podem observar, dentro da raiz quadrada. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25, menos 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. Então, nós vamos ter a raiz quadrada de 25 menos 24, que é raiz quadrada de 1. E a raiz quadrada de 1 é igual a 1. E aqui nós vamos repetindo o menos 5. Menos 5 mais ou menos. Esse mais ou menos é porque depois nós vamos abrir para determinar as duas raízes. Porque a equação do segundo grau possui duas raízes. Então, a partir daqui, ó, menos 5 mais 1 na primeira raiz sobre 2 e na segunda, menos 5 menos 1 sobre 2. Menos 5 mais 1, sinais contrários, subtrai e leva o sinal de quem tem maior módulo, menos 4. Menos 5 menos 1, soma, uma vez que há sinais iguais, somos módulos, 6. Menos 6 aqui sobre 2. As raízes são menos 2 e menos 3. Beleza, galera? Estão recordando mais ou menos aí o conteúdo lá do nono ano? Segundo quadro. Agora vamos pegar uma equação do segundo grau incompleta que também nós colocamos lá naqueles exemplos. X ao quadrado menos 9 igual a zero. Pelo artifício algébrico aqui, veja, passo a passo. Menos 9, vamos passar para o segundo membro da equação. Está negativo, vem para o lado de cá, ele fica positivo. X ao quadrado igual a 9. Aí nós utilizávamos lá o seguinte raciocínio. Bem, o número ao quadrado que dá 9 são 2. Tanto o positivo, que é 3, mais 3 elevado ao quadrado dá 9, quanto o negativo, que é menos 3. Menos 3 ao quadrado igual a 9. E aqui a gente coloca sempre o mais ou menos, por quê? Porque é uma raiz positiva e outra negativa. X igual a mais ou menos 3. Legal? Recordaram? Bem, a partir desse exemplo de equação do segundo grau incompleta, eu vou tomar um outro aqui. E vocês vão ver uma sensível diferença entre o anterior, não só pelo coeficiente independente, que é o C, porque aqui estava menos 9 na primeira, e aqui nele está mais 4. Nós temos uma diferença no sinal. Se a gente for utilizar o mesmo processo algébrico, quando nós passarmos menos 4 lá para o segundo membro, nós temos que trocar esse sinal positivo. E ele vai ficar o quê? Negativo. X ao quadrado igual a menos 4. Foi esse tipo de problema enfrentado na resolução de equações do segundo grau que fez com que se pensasse numa extensão, numa abrangência do conjunto numérico limitado que, para essa situação, que eram os números reais. Por quê, minha gente? Porque não há número real que elevado ao quadrado dê resultado menos 4. Então, a grande sacada de caras como Girolamo Cardano e Frederic Gauss foi a criação do que eles chamaram unidade imaginária. Bem, a letra I para unidade imaginária e pensou-se no seguinte, olha aqui, ó, olha que interessante. I ao quadrado igual a menos 1. Por que I ao quadrado igual a menos 1? Porque nesse processo em que nós passamos o mais 4 para o segundo membro e ele fica negativo, bem, o menos 4 é substituído pelo produto de 4, que é positivo. Com positivo nós conseguimos trabalhar ali em procurar um número que elevado ao quadrado dê resultado 4, multiplicado por menos 1. E é justamente esse menos 1 que nós vamos substituir pela unidade imaginária, ao quadrado, ó, por I ao quadrado. Aí a coisa fica bem mais simples. Por quê? Seguindo aquele processo, x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4i ao quadrado, ora, a raiz quadrada de 4 é 2, e a raiz quadrada de i ao quadrado é i. Então, as raízes são mais 2i e menos 2i. Lembrando que, com a utilização de unidades imaginárias, esses números não são reais. Esses números receberam o nome de números complexos. Segundo quadro aí, galera. Bem, então, com a unidade imaginária, com a criação da unidade imaginária, houve uma extensão dos números reais para um conjunto novo, conjunto dos números complexos, que abrange os números reais também. Valeu?
eu estou evitando aqui aquelas definições, aquelas conceituações muito algébricas, muito extensivas, para irmos diretamente ao ponto que interessa. Bem, vou dar um exemplo aqui, onde nós vamos aplicar a unidade imaginária na resolução de equações do segundo grau. Vamos aqui para essa equação, para esse exemplo aqui, ó. X² menos 2x mais 5 igual a zero. Utilizando a fórmula de Bhaskara, que é menos b, se o coeficiente b é menos 2, vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz quadrada, entre parênteses, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 5. Bem, menos 2 ficou o quê, galera? 2 positivo, mais ou menos. Raiz quadrada de menos 2 ao quadrado dá 4. E aqui, menos 4 vezes 1 vezes 5 deu menos 20. 4 menos 20, menos 16. Então, a raiz quadrada de negativo no conjunto dos números reais, nós não conseguimos dar-lhe consecução, utilizamos a unidade imaginária. Então, o menos 16 passa a ser menos 16i ao quadrado, cuja raiz quadrada é 4i, porque a raiz quadrada de 16 é 4 e a raiz quadrada de i ao quadrado é i. Aí ficou tranquilo, né, galera? Botei aqui, dei uma fatorada, botei o 2 em evidência, 2 que multiplica, abre parênteses, 1 mais ou menos 2i, e simplifiquei esse 2 com 2 do denominador. E encontrei aqui, ó, 1 mais 2i, 1 menos 2i. São as raízes. Valeu? Seguindo o quadro aí, que é o último agora. Então, minha gente, nós temos uma forma algébrica para representar os números complexos, que é essa aqui, ó, que eu passei o marca-texto. Z é igual a A mais BI. A e B são números reais, mas devido ao fato de termos uma unidade imaginária, torna esse número Z um número complexo. O A é chamado de parte real, que representamos por RE, de Z. E o B é a parte imaginária de Z, IM de Z. Beleza? Bem, com isso, nós, no exemplo anterior da equação x² menos 2x mais 5 igual a zero, nós encontramos as raízes 1 mais 2i e 1 menos 2i, que são os números complexos escritos na forma ou em sua forma algébrica. A parte real da primeira raiz é 1 e a parte imaginária é 2. Na segunda raiz, a parte real também é 1 e a parte imaginária é menos 2. Galera, é isso aí. A gente para por aqui, tá certo? Um texto está sendo colocado para vocês lá também na plataforma Google e bola para frente. Muita paz e bem para todos. Um grande abraço.